Começamos mais um Arquidecor Show pela Vesa TV, o nosso programa sobre o universo da arquitetura, decoração e tudo para você ter um lar aconchegante e acolhedor. E hoje, bom, não sei se você já conhece, se você já ouviu falar sobre o Feng Shui, né? Toda essa terapia, o que envolve, o que engloba, para você deixar aí a sua casa com muito mais boas energias. E eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Daniela Pascoal, terapeuta holística. Bem-vinda, Dani. Muito obrigada pelo convite, querida. Estou muito feliz de estar no teu espaço aqui conversando a respeito, já que é um espaço sério de arquitetura, né, e poder trazer essa prática integrativa e complementar e mostrar a seriedade dela e unir, né, os dois. Sim. É maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, o nosso tema é o Feng Shui e a gente hoje vai explicar, vai falar, porque eu acho que muita gente nem conhece, né, Dani? Não conhece. Muita gente não conhece. Ou já ouviu esse nome, mas não sabe nem a origem, né? Sim. Então eu já quero que você comece me explicando os princípios, a base, da onde vem, enfim. Já deixa. Aliás, se apresente. Meu Olha nome eu é Daniela pulando Pascoal, aqui. como você falou. Se apresente, depois a gente Eu sou terapeuta prossegue. integrativa, complementar, holística e alternativa. Trabalho há 31 anos na área, né, especialmente com o Feng Shui, 31 anos. Muito tempo. E é uma arte que ela vem lá da China antiga, de uma maneira que era feita nas aldeias e traz todo o contexto do taoísmo dentro, todo o contexto da medicina chinesa, né? A medicina chinesa também sai do taoísmo e, a princípio, vem como uma escola chinesa, e isso vai ampliando, e como a China tem uma extensão territorial muito grande, outras escolas foram surgindo, são escolas milenares, que têm um padrão de trabalho diferente uma das outras. Aqui no Ocidente, depois, foi criada uma outra escola. Hoje em dia nós temos 3 escolas ocidentais também principais, e nessa técnica nós vamos englobar num espaço, né, num ambiente, você vai olhar tudo que for em termos energéticos que possam estar sendo auspiciosos em energia ou não para o ambiente, para você construir, né, ou reformar ou até mesmo adaptar com a construção que você já tem pronta para que aquele espaço esteja em harmonia, seja um espaço comercial ou um espaço residencial. E como que você foi introduzida, Dani, você falou que já tem 31 anos nesse mundo, como que você começou, foi introduzida aí no Feng Shui, né, a sua trajetória aí? A minha formação acadêmica é tradutora e intérprete, bacharel em letras. Olha só. Então eu era professora de inglês, eu dava aula num clube nipônico em São Caetano, e o oriental ele gosta muito, né, desses assuntos. E esse clube ele era mantido pela prefeitura, e aí mudou a gestão que veio não queria manter esses cursos paralelos, eles cortaram. Só que vários grupos quiseram continuar fazendo aula comigo, então foram para minha casa. E quando chegaram na minha casa, eu já tinha ido para fazer cursos para mim, era uma coisa natural por causa da questão de reforma íntima, que até conversamos um pouquinho a respeito antes de começarmos aqui o programa, e eu fui para fazer coisas para mim, e fui aprendendo. E quando eu tive a oportunidade de falar, olha, que interessante, isso aqui realmente faz diferença para casa, né? Vamos trabalhar isso para minha casa, e percebi muita diferença. Sim. E esses grupos vieram para fazer aula comigo em casa e começa a pergunta assim, ó, para que serve isso? Por que você pendurou isso? O que é esse negócio aqui? Quando eu vi, eu estava dando aula de inglês, mas o assunto era prática integrativa e complementar. Ai, que demais. Será que eu preciso de uma professora assim? Eu acho que aí eu vou eu inovei, né? Eu vou conseguir destravar no meu inglês. Eu tinha muito aluno de conversação, então os alunos queriam, monta então um módulo de conversação ensinando como a gente aplica o Feng Shui, né? A palavra Feng Shui no chinês, ela é Feng Shui. Né? Eu já ouvi falar. Eu até pensei, será que eu tô falando errado? Não, mas a gente fala assim, né? Consolidou assim, ficou. E o significado seria mais próximo, né? A suavidade do vento deslizando pela água. Então, quando você aplica, você tem que aplicar de uma maneira suave. A pessoa vai entrar no ambiente, ela não vai perceber que foi feito. Por que eu falo isso? Hoje em dia se confunde muito, né? E se tem essa ideia de pendurar um monte de coisa. Então, os alunos chegavam na minha casa, viam algumas coisas, perguntavam, mas se sentiam muito bem. Era engraçado que terminava a aula, o pessoal não queria ir embora, queria ficar ali. Né? Tinha uma questão muitas vezes falar, eu me sinto tão bem aqui.
E aí comecei assim, dessa maneira. Então monta um curso. E aí quando eu vi, eu estava dando aula. Aí você faz a consultoria? Eu falei, olha, eu nunca pensei em fazer. Eu falei, então deixa eu aprofundar isso daí. E aí eu comecei a estudar, entrei em contato, a primeira escola que eu entrei em contato foi a da Bússola, que é a tradicional chinesa. Tá. Depois a escola tibetana, aí a escola de formas, aí a escola que vem para o Ocidente, que é do chapéu negro. E eu falei, bom, vamos lá. Hoje em dia eu trabalho com 9 escolas. Nossa. Então, quando eu vou fazer a consultoria, eu aplico essas 9 escolas, mais a radiestesia no ambiente também. Quando você fala 9 escolas, seriam 9 técnicas? 9 técnicas principais. Entendi. Então, tem técnica, por exemplo, que você vai se orientar pelos pontos cardeais. Tem técnica que você vai se orientar pela tua vizinhança, o que você tem, né? Norte, sul, leste, oeste apenas. Tem técnica que você vai se orientar pelo formato do cômodo, pelo formato dos móveis que você coloca naquele cômodo. Então, tudo é analisado pelas cores, pelos elementos. Dentro, né, dos princípios, como você perguntou, você tem 8 áreas principais e o centro. Nessas 8 áreas principais, você tem elementos que comandam. Então, terra, fogo, água, metal e madeira. No Feng Shui, nós não trabalhamos com o elemento ar, porque o elemento ar é tido como vento. E o vento para o chinês, o oriental em geral, não é auspicioso, ele traz doenças. Então, você trabalha para barrar o vento, né, e acrescentar esse ciclo construtivo desses elementos. Sim. Quando você chega, por exemplo, dentro desses princípios, você alinha cada uma desses elementos a cores, que também pode chamar a energia deles para o ambiente. Por isso que é tudo muito sutil quando é feito. E uma união, né, Dani? E uma Porque união. eu tô percebendo que você falou em cores, falou em elementos, falou em pontos cardeais. Isso. Então, me corrija se eu estiver errada pelo que eu entendi. Essas escolas, na verdade, elas se complementam. Se complementam. Se complementam. Se Não complementam. é que, eu vou fazer isso aqui. Não. Você consegue utilizar de todos os recursos. Você tendo um consultor, um profissional que trabalhe todos os recursos, você não deixa nada de escape. Nós falamos de escapes energéticos. Então, por exemplo, você consulta alguém que vem pelo chapéu negro, ele vai fazer um bom serviço? Vai. Mas ele não vai analisar a questão de direções. Então, ali você pode deixar algo, né, incompleto, vou colocar dessa forma, que pode gerar futuramente para o cliente uma insatisfação. Né? Eu falo, olha, está repetindo a mesma situação e eu já fiz a harmonização, o que é que está faltando? A mesma coisa, você pode colocar a bússola, mas você não analisou o formato do cômodo, quem é a vizinhança, né? Então, é interessante que você complemente com outras escolas. Hoje a gente tem uma escola muito forte no Brasil, que é a escola de cura, que ela vem de técnicas de terapias integrativas, que você também alia, por exemplo, a radiestesia. Então, de repente, você equilibrou os elementos, você equilibrou as cores, mas na frente da tua casa você tem uma torre de alta tensão. Aquilo lá vai interferir com o ambiente. Entendi. O número da tua casa, né, a numerologia da tua casa não vai predispor a uma casa boa. Na bússola é tão interessante que se você tem, por exemplo, num ambiente uma porta de serviço, uma porta principal, uma porta social, você analisa a direção das duas, porque você pode predispor pela direção uma casa a assalto, uma casa a acidentes, uma casa a frutificar, a prosperidade, a abundância, a gerar coisas boas ou não tão boas. E Dani, por exemplo, você falou, na frente da casa tem uma torre, mas eu não vou conseguir tirar essa torre dali. Como é que, e aí é em cima dessa análise do que tem ali que você consegue colocar técnicas para minimizar esses impactos, é isso? Hoje, dentro da consultoria, nós trabalhamos com a parte da radiestesia, muitos consultores trabalham, porque complementa, você não tem, você chega numa construção, vamos pegar assim, vamos contextualizar, então você vem da China, antiga aldeia, que não tinha nem banheiro dentro da casa, né? Hoje em dia você chega num apartamento, como que você vai chegar e falar, derruba a parede, tem coluna, né? Tem de sustentação, você não tem. Ou tira o banheiro de dentro da sua casa, você não tem. Então, você vai adaptar né, nas técnicas. E a radiestesia e a geobiologia são duas grandes técnicas para um consultor que facilitam demais isso. De você trabalhar com os gráficos, com as placas de radiestesia, por exemplo, para você exatamente anular essas energias que vêm ou do centro da Terra, no caso da geobiologia,
ou que está ali na vizinhança, ou às vezes dentro do teu próprio imóvel. Tem pessoas que às vezes no quarto, por uma questão de conforto, vai ter tanto eletroeletrônico, então tem televisão, tem rádio, tem uma série de coisas no rádio celular, que a pessoa dorme na cabeceira. Então, assim, tudo isso você consegue, né, neutralizar através dessas técnicas. Então, a gente pode falar que o Feng Shui, ele é para promover o bem-estar dentro da nossa casa. Porque eu acho que as pessoas, às vezes, têm um pouco acha que é um pouco misterioso, mais holístico. Sim. E não, é para promover o bem-estar dentro de casa. Às vezes tem coisas que acontecem que a gente nem sabe, né? Sim, ele chega num primeiro momento aqui, pra gente, no Brasil, né, e no Ocidente, como uma coisa meio esotérica, meio holística. Hoje em dia, ele faz parte das 27 práticas integrativas e complementares que estão ligadas junto ao Conselho Regional de Medicina. Nós temos uma portaria, né, que nos salvaguarda, e ele está ligado à área de saúde. Então, hoje se prova com teses, com estudo, né, com estatísticas, a eficiência dele. Entendi. E você consegue, por exemplo, muitas vezes detectar doenças que são degenerativas e que as pessoas desenvolvem, às vezes, num condomínio inteiro. Começa uma coincidência de, olha, o apartamento tal, a pessoa está com tal doença. Chega um tempo, olha, no outro apartamento também. Sim. Você começa a perceber que existe um padrão ali. Você vai fazer as medições com os instrumentos que a gente utiliza dentro da radiestesia e da consultoria de harmonização, e você percebe que existe um padrão ali que vem do centro da Terra. E aquilo está ecoando, tem 16 andares, estão nos 16 andares. Sim. Então, opa, vamos lá, vamos neutralizar, porque as pessoas que estão aqui, né, não querem adoecer. Entendi. E percebem uma melhora absurda, assim. E Dani, uma outra dúvida, o Feng Shui, eu consigo aplicar em determinados ambientes? Ou é uma coisa mais completa? Me explica isso, porque eu às vezes tenho essa impressão de que se eu fizer só aqui na minha cozinha, claro, pode ser alguma coisa, né? Mas assim, o ideal é geral ou eu posso começar aos poucos? É uma pergunta excelente que você está fazendo, já que porque muitas vezes a gente fala assim, eu queria fazer um Feng Shui nessa parede. Daí eu falo assim, você quer decoração. Decoração é uma coisa, Feng Shui é outra, né? Um pode complementar o outro muito bem, mas assim, o ideal é que você aplique em todo, por exemplo, uma residência, na residência inteira. É uma empresa, na empresa inteira. O ideal é isso. Mas, às vezes, a realidade da pessoa é assim, olha, eu moro com os meus pais não aceitam. Então, eu vou fazer só no meu quarto. É possível? É possível. Fica tão completo? Não. Mas você já consegue adequar, harmonizar muita coisa. Mas o ideal é no ambiente inteiro, até porque o centro do ambiente, a energia dele, o Qi que a gente chama, né? Ele vai para todos os ambientes, ele alimenta todos os ambientes. Então, quando você faz em somente um, você tem só uma área ali a ser tratada. Que fica é em muito defasagem, pouco, né? Que é muito pouco. Muito pouco, em comparação, a 100% do espaço. Sim. Às vezes, aquele ambiente que você tratou, por exemplo, não, era um ambiente sadio. E o outro que deixou de ser, né? De ser tratado não era. Então, justo o banheiro da casa não trataram, entendeu? Entendi. Bom, estou adorando aqui o nosso bate-papo. Acho que a gente já conseguiu, principalmente eu, consegui entender. Se eu conseguir entender, você que está em casa também conseguiu entender aí os princípios. A gente vai fazer um comercial muito breve e daqui a pouco eu vou pedir mais dicas para a Dani, para ela ensinar a gente a colocar em prática e entender um pouco mais. Então, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos com o nosso Art Decor Show e hoje eu estou aqui com a Daniela Pascoal e ela é especialista em Feng Shui e a Dani trouxe 2 itens que eu tô só olhando ali, que tá na mesinha do lado. Me fala um pouco, o que seria isso, Dani? Então, isso aqui é um baguá, ou baguá, que o pessoal mais conhece. Eu vou colocar até aqui, olha, para poder destacar. Você quer pegar ele para mostrar? Pode ficar à vontade, Deixa eu trazer aqui. Esse é o gráfico consegue mostrar na câmera? Vamos ver. Aí. Esse é o gráfico que a gente aplica na planta baixa, né? A planta do ambiente, para fazer o cálculo, para dividir para essas 8 áreas. Então, através disso, a gente tem a consciência onde é a área de amigos, onde é a área de relacionamentos daquela casa, de criatividade, de sucesso, de prosperidade, de saúde, família e de espiritualidade.
Tá. E aí você consegue tratar pelos elementos, como eu te falei, cada uma dessas áreas tem um elemento regente, e a cor que seria indicada, ou as cores, porque tem área que tem mais do que uma, Tá. para se tratar aquele ambiente. É interessante porque, ao aplicar, você consegue perceber o que a gente chama de ciclo construtivo. Porque, por exemplo, a área de sucesso ela é regida por fogo. Tá. Se naquela área de sucesso você coloca uma fonte d'água, você tem uma piscina na casa, é banheiro que tem chuveiro, você tem uma área molhada. Sim. O que vai acontecer? A água apaga o fogo. Então você mesmo está apagando o sucesso da sua casa. Aí você fala, e agora? O que eu faço? Tira a fonte, tudo bem, a gente consegue remover. Mas e uma piscina e um banheiro? O que você faz? Sim. Uma lavanderia? É nisso que daí você vai equilibrar e equalizar com as técnicas para poder manter. Eu mantenho o banheiro ali, mas eu não tenho aquele escape de energia para tirar o sucesso da minha casa, ou desequilibrar os relacionamentos, ou abrir a guarda da minha casa energeticamente, então você consegue alinhar. Esse é o gráfico principal. Tá. E é a principal dúvida quando as pessoas vão pegar por sites e querer fazer assim, uma consultoria, aplicam errado, porque ele tem que ser alinhado de acordo com a porta principal da casa e com as direções. Então, se a pessoa não tem muita noção disso, ela aplica, daí ela inverte, ela cria um ciclo destrutivo ao invés de um construtivo. Entendi. E a outra coisa que eu coloquei aqui, este aqui as pessoas já podem fazer na casa delas, não precisa nem da consultoria. Esse se chama escape, é o síndrome de... Deixa eu mostrar é o símbolo de compensação André Felipe. O André Felipe foi um radiestesista bem conhecido, que ele criou esse símbolo. A gente tem variações dele. E ele percebeu que tudo que é eletroeletrônico emana energia. E essa energia é uma energia que ela não regenera, ela decompõe, ao contrário, ela é degenerativa. E isso pode ativar problemas de doença em nosso corpo, né? Que causar para as nossas células doenças. Então, quando você coloca, por exemplo, um quadro de luz na tua casa, nas televisões, no micro-ondas, na geladeira, nas tomadas, você cria uma neutralização dessas ondas magnéticas. E você consegue ter no teu ambiente os eletroeletrônicos que você precisa para o teu conforto, sem prejudicar a tua saúde. Então, eu posso pegar essa imagem e colocar nos meus principais, nos ambientes. Ai, olha que dica boa. Você tem ela, essa daqui ela é em PVC, mas você tem em adesivo. Você tem geralmente nas tomadas a gente coloca já em quadro de luz, por exemplo, a gente já opta por colocar em cobre, porque o cobre você não tem que ficar trocando. Ele dura eternamente. O adesivo ele carrega energia de tempos em tempos, você tem que ir lá e tirar. Medir, entendeu? Ah, que legal. Nossa, mas esse é um gráfico maravilhoso. Para o pessoal que está com o celular direto na mão, você ter... E hoje em dia, cada vez mais a tecnologia. Cada vez mais a gente vai comprando aparelhos eletrônicos. Né? Exatamente. É uma questão de conforto que a gente tem, né? Sim. Então, ou no dia a dia, no teu ambiente de trabalho, na tua mesa de trabalho, que você está com o computador o dia inteiro. Quem trabalha em home office, né? Que está o tempo inteiro na frente da tela. Então, é interessante que você tenha, né, o adesivinho dele ou ele em cobre ali, para neutralizar essas energias. Ai, adorei. E Dani, quando a gente, né, você falou, se, por exemplo, o sucesso, né, que é o fogo, e eu tenho alguma coisa de água próximo, né, então a gente tem que barrar, né, mas também entra a questão da sua casa, a decoração que você já tem, ou que já foi produzida, como que a gente pode aliar, né, deixar ali os dois caminhando juntinhos, o Feng Shui com o que eu já tenho em casa, com a minha decoração, como que eu posso adaptar? Eu queria que você me falasse um pouco. É importante, como consultor, que você sente com o seu cliente, entenda as necessidades do seu cliente, o gosto do seu cliente. E se ele tem um trabalho paralelo com alguém que é um arquiteto, um decorador, um designer, sente junto e trabalhe em parceria. Não tem que ser um cabo de guerra, isso tem que ser... Aliás, é um prazer trabalhar junto com os profissionais da área de arquitetura e decoração. Como a gente aprende, como a gente ensina. É uma troca maravilhosa. Então, assim, você não foge do que já foi planejado, o que está dentro daquele projeto, e você alinha junto.
Vamos supor que não foi um profissional da área de arquitetura, você foi contratado somente você como consultor. Então, você tem que ouvir as necessidades do teu cliente, porque não adianta eu chegar para o meu cliente e falar assim, olha, vamos colocar uma fonte d'água aqui, ele detesta a fonte de água. Sim. Aí vamos colocar um aquário aqui, eu não tenho tempo para cuidar mal de mim, eu não vou ter tempo para cuidar do peixe. Então, você tem que ver a necessidade, o tempo, se aquilo lá vai ser adequado para ele ou não. Porque senão, ele mesmo cria a onda magnética negativa. Cada vez que ele passar para aquele ambiente, ele vai falar, aqui que eu fui por um aquário aqui. Ah, essa fonte d'água para quê aqui? Ele mesmo está criando o que a gente chama, dentro da radiestesia, forma pensamento. Então, não adianta. Por isso que o ideal é você sentar e ver as necessidades, a situação dele também, em termos do que ele pode ter de orçamento para aquilo ali. Sim. Porque não é algo impossível de ser feito, mas também desconfie muito de quem chega e fala assim, olha, meu Feng Shui é tanto. Geralmente a gente cobra por metro quadrado. Então, assim, desconfie se está muito barato. Entendi. Esse profissional, muito possivelmente, é um aventureiro, fez um cursinho muito básico, pegou da internet, está trabalhando, e aí, ao invés de alinhar, desalinhar. É muito comum para mim, já que eu chegar em ambientes, em empresa. Sim. Olha, eu contratei uma pessoa, mas eu não sei o que aconteceu, minha empresa está fazendo assim, ó. Nossa. Aí você chega lá e fala assim, pera, mas tá todo invertido, baguá, ou que técnica é essa que a pessoa usou? Eu tive um cliente meu que é um empresário, ele é meu cliente há 24 anos. Ele contratou uma pessoa para fazer, essa pessoa veio, fez, ele tinha a mesa de trabalho dele e colocou assim, no canto uma linha, igual um cetim verde assim, enorme. As pessoas chegavam para fechar negócio com ele e ficavam assim, olhando pro cetim. Ah, e não prestava atenção. E não prestava atenção. E eu falava assim, mas qual é a função disso daqui? Ah, era a área de saúde. A área de saúde ele podia ter composto com uma planta. Que é verde também. Sim. Né? E que uma planta que seja de acordo com a área, porque também a gente não pode sair pondo planta em tudo, achando que isso é Feng Shui. Ah, eu já ia colocar planta em todos os ambientes. Né? Aí você chama o paisagista. Sim, né? Exatamente. Então, cada um na sua área, mas assim... Você, até o formato da planta você pode prejudicar. Por exemplo, um quarto de casal, independente se aquele quarto cair em qualquer dessas áreas que eu citei, sucesso, amigos, relacionamentos, é um quarto de casal. Você colocar plantas que tenham pontas ou espinhos, como é o caso de um cacto, você vai gerar briga para o casal. Nossa! Fotos num quarto de um casal tem que ser só do casal. Não pode colocar foto de filho, foto de pai, de mãe. Você esfria o relacionamento. Cores frias num quarto do casal. Hoje em dia a gente tem muito essa decoração industrial, né? Sim. Então, cores frias no quarto do casal, você pode gerar um esfriamento entre o casal. Então, você chega, o ambiente já foi feito. Sim. Você tem, por exemplo, uma decoração mais industrial, que vai numa paleta mais cinza, você pode gerar para o casal esse esfriamento. Você vai falar, não, vamos mudar tudo, mas eu gostei. Era assim que eu fiz com a arquiteta, com a decoradora, com a designer. Eu queria manter desse jeito. Então, opa, vamos trabalhar na roupa de cama? Sim. Então, vamos aliar alguma coisa que seja mais quente na roupa de cama. Toda semana vocês deveriam pelo menos estar trocando, né? Então, assim, ó, você gera energia ali. Entendi. Às vezes, você não precisa, como eu falei, pendurar um monte de coisa. Eu já cheguei em ambiente, Jaque, você tinha que abaixar até a cabeça de tanta coisa pendurada. De tanta coisa. Entendeu? Ah, é filtro dos sonhos. E atrapalha, né? Nossa, ao invés de melhorar, piorava. Sim, atrapalha muito. Pessoas que colocaram assim, por exemplo, o sino dos ventos de metal numa área de madeira. A área de madeira, no Feng Shui nós temos duas. Saúde, família e prosperidade. A pessoa corta, a madeira corta, o metal corta a madeira. Então, você cortava o dinheiro da casa, a saúde da casa, o bom relacionamento familiar. E às vezes a gente nem percebe por que essas coisas estão acontecendo. E sempre, né? Ou a gente se culpa pelos relacionamentos, ou põe a culpa no outro. Ah, é o meu parceiro, é minha família, né? Exatamente. E às vezes é uma questão até de posicionamento, de alinhamento, né? De energia mesmo. Sim. Ô Dani, e a gente tá falando, né, da decoração,
E como que você trabalha com os arquitetos, né? Um pouquinho antes da gente começar, você até comentou isso dessa parceria. Me fala, porque às vezes eu estou para contratar um arquiteto, eu estou para construir minha casa. Eu acho que é importante as pessoas pensarem, né, como um aliado Feng Shui já para começar Sim. com o pé direito. Né? Eu já vou desde o terreno, quando é um caso começa, eu já vou desde o terreno para fazer as medições. Entendi. Né? Porque é interessantíssimo se você já tem essa possibilidade de ir desde o terreno Uhum. para fazer as medições. Aí eu sento com o arquiteto mesmo, na parte que ele já começa a desenvolver a planta baixa. Tá. Então, olha, aqui vai ser o banheiro, aqui vai ser a sala de estar, aqui nós vamos colocar os quartos, aqui vai ter uma suíte. E aí, avaliando com ele assim, olha, seria interessante, em vez da suíte ficar aqui a sul, ficar a norte, tem como na tua planta? Não, tem que ser assim, porque a casa é face norte, a casa é face sul. Então, você vai sentando para compor junto, porque ele vai entender da questão da direção solar, que tem a ver com a questão da saúde, ou às vezes é um condomínio, por exemplo, que a pessoa não pode construir para a entrada da casa para determinado lado, então você tem um padrão. Então tem que seguir aquele padrão, mas, olha, isso aqui está formando uma quina, nós vamos ter que tratar essa quina aqui, a gente chama de flecha energética isso. Tá. É muito comum nas construções de arquitetura você não ter uma casa quadrada, né? Você tem uma casa exatamente por causa do estilo, do designer, para ficar uma coisa mais arrojada, bonita, Sim. né? É diferente. Hoje em dia tem muitas essas construções que são feitas, que o pessoal chama de casa cubo. Então, assim, essas construções você acaba predispondo a muita flecha energética. Sim. Mas é o estilo. O designer foi contratado para isso, então você vai respeitar e você vai sentar em parceria e falar, ó, aqui nós temos uma flecha. É possível colocar o elemento madeira para quebrar aqui na tua decoração? Então, opa. Então, ótimo. Deixa a flecha, mas a madeira vai isolar. Ou aqui é melhor colocar metal. Né? Opta por trabalhar, de repente, uma mesa que o pé seja feito de metal, não de madeira, né? Nessa sala de estar. Sim. Então, a gente... em parceria e é uma delícia. Entendi. Aí você sai para garimpar, que eu falo, até às vezes acontece muito comigo, de eu ir com o designer, o decorador. Vamos lá nas lojas, porque tem pessoas que contratam do começo ao fim, né? Sim. A pessoa quer entrar na casa pronta. Pronta. Ela não quer, como é o sofá, tá aqui, você vai fazer tudo para mim. Então nós vamos junto nas lojas de decoração, para olha, esse é bom para aquele ambiente, olha que interessante, olha, e se a gente trocasse ali, fizesse com esse aqui. E acaba saindo, assim, uma energia maravilhosa. Eu tenho clientes meus já que assim, ó, fizeram da casa. Aí essa casa, ele teve uma necessidade, porque a vida dele prosperou. Sim. Então ele foi para uma casa maior. Então, os imóveis que ele investe, vou primeiro eu lá medir, olha, vale a pena. É um imóvel auspicioso, a vizinhança é interessante para você ter, a rua é boa. Até para escolha, né? Tudo para escolha, e aí ele vai e investe. Sim. Ou vai vender o imóvel e tá difícil de vender, ele faz o Feng Shui para a venda. Não tinha pensado para venda. Para venda. Olha que interessante. Tal, para locação. Sim. Bom, estou adorando, que amei, na verdade, o nosso bate-papo. Acho que a gente poderia ficar aqui por horas falando sobre o Feng Shui, mas a gente já está chegando aí ao final. Bom, eu gostaria que você me desse uma dica, claro, para as pessoas te procurarem, te seguirem, te encontrarem. Deixa aí as suas redes sociais. E para quem está em casa, sentiu vontade, alguma dica que as pessoas podem até fazer, que não vai prejudicar, mas né, vai já mudar a energia da sua casa. A dica principal é destralhamento. Não dá pra gente harmonizar um ambiente que ele tá todo bagunçado. Então, a primeira coisa, pessoas que têm muito apego, que acumulam muita coisa. Por exemplo, você tem relógio quebrado na tua casa. Relógios quebrados, seja de pulso, seja de parede, eles atrasam a nossa vida. Então, assim, você não vai querer atraso na sua vida. Não. Então, começa a destralhar. Portas com muita coisa, portas que emperram, elas não deixam o fluxo energético entrar. Então, à medida que possa, vai organizando isso, né? Vai deixando... Não é que você precisa abrir mão de tudo que você tem, mas pelo menos que você organize, que aquilo não esteja tudo espalhado de uma maneira, né?
sem utilização, tudo no Feng Shui que fica sem utilização, bloqueia energia. Entendi. Então, impede fluxo energético. Já Então, começando por aí, você destralha. já vai perceber esse destralhamento. Exatamente. A energia flui bem mais. E aonde que as pessoas te encontram? Pode me encontrar pelo Instagram, pelo @brumamagias, Sim. ou até pelo site brumamagias.com. Lá vocês veem todas as técnicas que eu trabalho, de terapias em geral. E podem entrar em contato também por WhatsApp pelo 11 9819 7777 para perguntar, tirar suas Sim. dúvidas e para fazer um orçamento também da consultoria. Que legal. Bom, adorei o nosso bate-papo. O @ da Bruna estará aqui também, da Bruma. A Bruma Magias estará aqui também na descrição do nosso vídeo. Semana que vem teremos mais um episódio. Muito obrigada, Bruma. Eu espero que tenha mudado aí a tua percepção, que você incorpore e mude também a sua casa. Gostaria de agradecer a Touch by Tita, que me vestiu hoje. Estou linda aqui, com as energias renovadas. E também a gente mudou o nosso cenário. Então, o Aetos Paper e Decor também mudou aqui o nosso cenário. Muito obrigada e até semana que vem. Mulheres lindas, uma honra vestir o pessoal da Arc Decor. Vem pra cá e me dá a honra de vestir você também. Touch by Tita, em todas as redes sociais. Me sigam.